Mengão tá foda, não tá? Que isso, cara? Tá uma bosta, cara. Não sei o que fazer mais, não. Vai que o técnico faz tanta falta assim, hein? Puta que pariu. Mas vai dar certo. Eu só já tô gravando a aula, já vou. Eu parei de xingar já. Vai. Tomara, né, velho? Porra. Eu xinguei gravando, não podia não. Deixa eu só acessar aqui. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. 13 alunos, tem uma galera aí que tá off, né? Só achar vocês. Tem alguns alunos que ainda não compareceram à aula, não sei, mas de todo modo, a gente já tem, a gente já tem, vou fechar aqui onde? A gente já tem a, as aulas gravadas e aí não vai ter tanto problema, né? Se espera. Porém, era bacana a participação para todo mundo estar envolvido, né, e etc. Mas, contudo, contanto, entretanto, vamos para a aula que é melhor, né? Então, vamos começar a aula de hoje, 19 horas certinho aqui. Vamos começar a aula hoje fazendo relembrando algumas coisas. Espero que vocês participem. Tem participado pouco, espero que vocês participem um pouco mais. Eu estou aguentando esse celular, eu liguei o celular para poder aceitar os alunos. Está dando um delay aqui da minha voz, está incomodando. Deixa eu botar alguma coisa. Oi. Retorno. Depois eu volto. Beleza, então a gente está aqui relembrando algumas coisas. A primeira dela que a gente falou lá na primeira aula foi a primeira coisa que a gente falou foi dessa mudança, essa mudança no perfil da comunidade que nós atendemos, né? As pessoas mudaram, as coisas mudaram. Então, isso tudo faz com que as ações de saúde devem ser reestruturadas e também as ações do profissional de educação física inserido na saúde pública, né? Então, a gente tinha cidades, as cidades mudaram, as doenças mudaram. Aqui tem aqui um campo, hoje o campo muda também, isso muda toda a alimentação da cidade também. Então, toda essa estrutura, ela muda e faz nos repensar. Lembrando nisso, deixa eu só parar um pouquinho aqui e conversar com vocês. Vocês viram que no portal eu coloquei um filme? Sim, vi sim. Se vocês quiserem ver o filme, ele fala um pouquinho da nossa primeira aula, né, de saúde e história da saúde. Acho bacana dizer, saúde não, né, história da saúde pública do Brasil, né, saúde coletiva no Brasil. No Brasil. Acho bacana vocês verem essa situação, acho que vocês entenderam onde a gente está e por que a gente está aqui, né? Eu acho que seria bem interessante para todos. Então, a gente tem uma população em 1990 de 5,3 bilhões, agora 7,8 bilhões, em 2050, 9,8 bilhões de pessoas. Vou ter que parar para aceitar as pessoas, tá? O Vanderlei. Aí a gente falou um pouquinho de transição demográfica. Então, essa transição faz com que a gente que tinha em dado momento 42% da população de crianças até 14 anos, hoje ela passa para 25%,
a de adulto de 54 para 67 e atualmente acima de 65 anos, de 3,7 para 6,9. Até 2050 isso vai inverter totalmente, né? Então eu jogar lá para cima mais de 30% de idosos e a nossa base vai ficar invertida. Por enquanto nós vamos com uma base barbuda, né? É quase que o meu abdômen globoso, que é a pirâmide demográfica brasileira, já falou em outras aulas, né? Nessa transição, a gente vê a importância da obesidade na saúde humana. A gente está falando do número de mortes por doença cardiovascular, e aí que vocês entram de sola, porque a gente precisa de vocês, né? O profissional da educação física não só nas academias, né? Ele tem que sair das academias e escolas, e eles têm que ser inseridos nas comunidades. Por isso a necessidade da nossa disciplina de vocês, muito antenada nisso, de ter mais de uma política pública, né? Se é saúde coletiva. Então, vocês tiveram toda uma dinâmica do profissional de educação física na atenção à saúde. Então, vocês precisam entender essa dinâmica para entender as doenças cardiovasculares. A gente vai ter uma aula, em breve, uma base do cuidado do hipertenso, não do profissional de educação física, mas uma base do cuidado geral da equipe interdisciplinar, como é que isso vai funcionar. Então, as doenças cardiovasculares hoje são muito importantes, que a gente chama de transição epidemiológica, né? A gente sai das doenças infecto-parasitárias e a gente vai trabalhar com doenças do aparelho circulatório. Também nos importa, porque as causas externas têm aumentado muito e não existe segurança sem lazer, né? O lazer, a atividade física, o esporte é transformador da sociedade. Então, para diminuir essa violência urbana, boas práticas. Só aceitar uns alunos aqui rapidinho. Então, a gente para com essa revisão e a gente volta aqui. É possível, gente? É possível, meninos? É possível fazer saúde nessa lógica? Repensar o equilíbrio emocional, horas de sono, alimentação, atividade física e cuidados com o coração nesse mundo atualmente? Alguém quer falar? Tá meio difícil, mas creio que sim. E aí eu acho que é o grande mote de vocês, né? Como mudar as práticas das pessoas. Porque eu acho que sim, é possível, desde que a pessoa comece a entender que a saúde dele é a preferência, ele dê preferência para a saúde dele, ao invés de dar preferência para outras coisas. Ô, Francis, agora uma pergunta bacana. Como me fazer atividade física e tantos outros? Como é que a gente vai fazer isso? Hoje as pessoas pensam muito no dinheiro, né? Então mostrar para ela que esse dinheiro que ela gasta é um investimento, não gasta à toa. Exatamente. É você deixar de olhar o celular por 1 hora. E se você parar para pensar, você fica mais de 5 horas no celular. É você deixar economizar R$200, fazer atividade física. Mas e se a pessoa não tivesse R$200, gente? Como a gente vai fazer isso na comunidade? Lá na comunidade, lá na favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Trabalhos voluntários, ué. Mas você é do profissional lá, você não é voluntário, não. Você é profissional da educação física do PSF lá. Vou ter que sair divulgando pela favela. Monta um projeto com os pessoal, os moradores de lá. Um projeto. Eu vou lá no Comunidade, meu parceiro, é melhor. JG, como é que é o nome? Significa? João Gilberto? Pode entrar em contato com a Associação de Bairros também, presidente da Associação de Bairros, fazer parcerias, né? Lugar dessa forma também, bares também, lojinhas. JG, como é que é o nome, JG? Quem é o seu nome? Meu nome é Júnior, Walter Júnior. Walter Júnior. Ô, Júnior, a comunidade é mais ou menos... Eu tô sempre aqui, ué. Hoje não precisa gritar não, moço.
Ô, Junão, Desculpa aí, Pedro. Foi mal. A gente tá de fone e acaba com a gente. galera, mas eu acho bacana essas brincadeiras aqui na aula. A gente tem que tentar manter a normalidade, né? Como a gente vive normal aqui em nossas aulas. E nas minhas aulas a galera sempre brincava com a outra. Então vocês podem ficar à vontade de um colocar o dedo na filha do outro aí, que eu acho legal. Ô, Junão, eu sei que você está sempre aí, mas quando você fala comunidade, é isso mesmo. A comunidade tem seus poderes, né? E quais são as relações de poder na comunidade? O Vanderlei começou. Você fala em qual sentido? Quais são as pessoas que têm uma influência na comunidade? Pro lado bom ou pro lado ruim? Para os dois. Pro lado bom, as pessoas que ajudam, né, um ao outro, né, ao próximo, a no acabar querendo envolver na criminalidade, essas coisas assim, né? O lado ruim é o que se as pessoas não têm oportunidade, as próprias pessoas acabam ajudando aquela criança a crescer e influenciando ela em algo que não vai levar ao bom caminho. E também, igual o Vanderlei falou aí, em relação ao pessoal líder comunitário, entendeu? Igreja ajuda bastante. As ONGs, né? Tem muita ONG que ajuda as crianças também, entendeu? Não só as crianças, mas as famílias em geral. Mostrar para ela também exemplos que saíram da comunidade. Falou dois ao mesmo tempo. Do lado ruim, a gente poderia destacar, no caso, as milícias, né? Muitas vezes tomam conta de certos setores de uma comunidade. Lá, tipo assim, fornece gado de determinado valor mais barato, tipo assim, querendo fazer um bem comum, mas visando o controle da comunidade. Seria um lado ruim, né? As milícias, dessa forma. E as milícias é interessante, que as milícias elas dominaram para acabar com o tráfico e hoje elas têm parceria com o tráfico nas comunidades delas. Fala, Pedro. Sim. Falando, mostrar também exemplos de pessoas que já viveram na mesma situação que elas e conseguiram dar a volta por cima através do esporte. Exatamente. Eu acho que o esporte é crucial. A educação, saúde e esporte não se tem segurança. Queria agradecer vocês, o Vanderlei, o Júnior, E o lance da milícia aí, professor, igual o Vanderlei falou, tá tudo certo mesmo. Mas só que, se você for perguntar, dependendo da pessoa, muita gente prefere morar. Não tô defendendo ninguém, não, hein? Mas um ponto de vista que dá para ver. Muitas pessoas preferem morar num local que tem o tráfico de droga que milícia. Por quê? Porque a milícia, qualquer coisa que você faz, você tem que pagar. Se você não paga, então, se você abrir uma portinha ali, colocar um comércio ali e vender uma bala, você tem que pagar arrego para eles. O tráfico, não onde que tem um tráfico de drogas, não. O foda do tráfico é o seguinte: se você tem uma portinha ali, se os caras precisarem de fazer qualquer coisa, se você no negócio aí, eles vão querer te sacanear. Mas se for olhar para um lado ou outro, todos os dois é complicado. Mas muitas pessoas preferem morar aonde que não tem a milícia do que tem, entendeu? Mas o bom da milícia é que não tem roubo e tal, essas coisas. Mas isso é muito complicado, conversar essas coisas. Pegando o que o Júnior falou, a verdade é que hoje um bairro com pontos de drogas é mais protegido do que um bairro comum que não tenha nada de drogas envolvidas. Porque hoje a polícia está mais envolvida com o mundo do crime do que para ajudar as pessoas que não mexem com isso. É verdade. É complicado hoje a Esse universo é muito complexo, né? As questões de segurança, é complicado a gente entender esses processos todos. Mas o importante é a gente entender nesse momento, eu acho que suas falas são muito ricas e cooperam muito para a aula por causa disso. É que vocês elencaram as relações de poder. Quais são as relações de poder na comunidade? Quando você sai lá da favela, que tem o tráfico, tem a milícia, você reporta, tá ficando difícil, Júnior, tá ficando muito difícil. Quando você reporta a nossa sociedade em outros bairros de comunidade carente ou não, que você não tem o tráfico, mas você tem o líder religioso, você tem o líder comunitário. Todas essas lideranças, vocês vão ter que, né, supostamente, cooperar e trabalhar juntamente com essas lideranças para influenciar positivamente no seu trabalho, né?
e como usar essas lideranças, líderes religiosos, é um trabalho do profissional de educação física com toda a comunidade, né, todo o PSF. Por exemplo, se você vai trabalhar. É possível usar isso tudo? É possível, mas não é fácil. E para vocês chegarem na comunidade e vocês começarem a entender como é que funciona, vocês têm que entender os determinantes sociais. Então, a saúde ela é intimamente ligada a isso, né? Não adianta falar que segurança e pensar que não tem nada a ver com saúde, que tem. Não adianta falar que educação não tem nada a ver com saúde, tem. Transporte público. Hoje eu estava vendo uma avaliação desse novo projeto de moradia, né, que é o Casa Verde e Amarela, e o projeto anterior, que era o Minha Casa Minha Vida, e os caras começaram a apontar os erros, que eu acho que estão aqui bacana. Não adianta nada você dar moradia se você não dá uma moradia que tenha acessibilidade, que more longe, que acaba gerando mais caos nos trânsitos, gasta recurso para você ir trabalhar, então isso tudo é impedimento. E aí hoje eu começo a fazer uma avaliação da Covid na relação de escola e moradia. Eu acho que nós vamos ter que repensar essa escola distante dos bairros, né? A gente vai ter que colocar mais escolas menores e mais distribuídas, não sei, nós vamos ter que repensar esses processos, né? E isso é saúde. Então, a produção agrícola, educação. Então, quanto mais distal no círculo, no semicírculo, são coisas que estão mais com o poder público geral. Quanto mais para o centro desse semicírculo, é mais do indivíduo. Vocês vão trabalhar especificamente, se vocês forem trabalhar no PSF, ou numa comunidade, para atividade física, na atividade interdisciplinar, na epidemiologia, se for ser epidemiologista, especialista em gestão, vocês vão trabalhar muito aqui, ó, redes sociais e comunitárias, estilo de vida dos indivíduos, né? Aqui não tem como a gente trabalhar porque isso é hereditário, genético, né? Agora aqui a gente vai trabalhar a educação, a gente pode usar isso aqui, mas o nosso foco é aqui, né? Como trabalhar esses dois estilos e como viver. Agora, fugindo totalmente daquilo que a gente estava conversando de comunidade, só apoiar mais os empreendedores, depois não mais empresa, com certeza. Principalmente o pequeno e médio empreendedor, né? Fugindo totalmente do que nós estamos discutindo, e para uma outra área, o álcool mata mais que o crack, né? De acordo com o Ministério da Saúde, a dependência do álcool atinge 12% da população. Gente, eu não estou falando daquele cara que bebe 3 vezes por semana, não. Estou falando do alcoólatra, né? Em torno de 20 milhões de pessoas, representa 90% das mortes por consequência de uso de drogas. Isso significa que bebida alcoólica mata mais que qualquer outra substância, como cocaína e crack. Na foto de cima, eu estou colocando o narguilé, né? Que também virou moda atualmente e traz mal como cigarro, né? Eu costumo brincar, não estou afirmando isso, tá, gente? Eu não posso afirmar isso. Mas eu costumo brincar que, às vezes, é melhor você fumar maconha do que mexer com cigarro, né? Porque os danos que o cigarro traz à sua vida é muito grande, como ele é lícito. Ele é fácil de ser encontrado, e aí acontece isso, né? É importante a gente entender. E aí, pessoal, qual a relação de vocês com o álcool? O que vocês acham? Você bebe muito? Eu, graças a Deus, não bebo. Eu também não bebo, não. Muito pouco, raramente. Tá, gente? Eu também não bebo, não. Tá amarrado, tudo mal e aí é. Tem cara que bebe. Você tem cara que bebe. Eu não te vejo direito a câmera, tá só essa fotinha sua aí, mas dá pra ver. Tá falando de mim? Não, Laura. Ah, tá. Essa fotinha da Laura, olha aí pra você ver. O cara que bebe. Mas eu bebo. Ô, meu filho, tá repreendido em nome de Jesus. Eu nunca bebi, não. Você tá Não? doido? Só café, só. Então, pessoal, mas beber Isso aí, é bom. Aninha. Beber é bom. Eu não bebo, mas beber é bom. Tem um psiquiatra que ele fala assim que um ótimo antidepressivo é uma cervejinha no final de semana, né? Só que a gente tem que pensar no abuso de álcool, né? Principalmente no abuso de álcool em adolescentes, jovens adolescentes, que é um grande problema mesmo, né? Para vocês, a gente tem um novo desafio
né? Aí já é mais as ilícitas, que é o uso de anabolizantes, né? Que também é um problema. Você pode tomar hormônio prescrito por médico, né? Com todo o processo. Agora, você tomar esses ciclos aí sem pensar, geram vários problemas que a gente tem que dar uma conversada com os... O Junão já injetou, né, Junão? Mas assim, é importante a gente repensar. No final do semestre, a gente vai ter uma disciplina, uma parte de adolescentes e jovens, para a gente poder identificar isso nas escolas. Isso é interessante. Pessoal, essa revista ela é gratuita, você pode assinar e receber ela em casa. Eu prefiro acessá-la no sistema da Fiocruz, é a RADS, e ela é uma revista muito boa de saúde. E aí ela aqui tem uma avaliação na revista, não sei se é 2 semanas atrás, um mês atrás, é desse mês, a 215, ela trata da saúde dos entregadores, né? E ela fala, inclusive, das desigualdades em relação à pandemia. E aí a gente tem que pensar em saúde, a gente tem que pensar nessa nova dinâmica do trabalho, né? É o trabalho por aplicativo, e eu vejo na área de vocês um mercado crescente. Com a pandemia se expandiu mais ainda, que essa consultoria em casa, né? Você vai lá, tem um aluno em casa, e você vai na casa dele, ou online. Então, esse tipo de ação, de aluno, como vocês vão lidar com isso? Como essas relações, para você não ter um trabalho precarizado, né? Porque um professor de educação física que vai dar aula em casa, eu não posso chamar de empreendedor, alguns sim, né? Mas nem todos. Então, como transformar essa atividade sua de poucos alunos em empreendimento? Como você vai ter que ter registro disso? Porque você precisa contribuir, você precisa de segurança. Se você machucar, como é que vai ser? Como é que você vai comer? Né? Então, essas relações de trabalhos atuais, novas, vocês têm que trabalhar ela tanto do ponto de vista do profissional de educação física, quanto profissional nessa nova metodologia, quanto profissional nas comunidades, entendendo a dinâmica disso e tentando fazer alguma intervenção, né? Fazendo algumas reflexões sobre o mundo do trabalho, né? E como a educação física ela se insere na saúde do trabalhador. Porque o contexto socioeconômico e político, a governança, as políticas macroeconômicas, políticas sociais, políticas públicas, culturas, isso tudo é determinantes estruturais das diferenças sociais, né? E das diferenças em saúde. E a gente tem aqui esses intermediários, né? O sistema de saúde, o acesso ao serviço de saúde, fatores comportamentais, fatores psicossociais, né? Então, todos esses fatores, eles têm, sim, uma relação de codependência, e aí a etnia, educação, ocupação e renda são fatores importantes. Bom, chegamos em mais um momento importante da aula, que é história natural da doença. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? História natural da doença? Alguém já ouviu falar? Não. Então, vamos falar agora. Então, a história natural de doença é o seguinte: a doença, ela tem um período que você é susceptível, é antes da doença, pré-patogênese. Então, você vai trabalhar aqui com prevenção primária. Então, a promoção de saúde, vacina, entra nesse período em que você ainda não teve contato com a doença, né? E aí, esse período pré-patogênico, eu vou falar um exemplo clássico: pré-diabético. Um cara que está com a glicemia alterada, ele tem obesidade, e ele provavelmente ele vai desenvolver uma diabetes, está no período pré-patogênese. E aí eu te pergunto, a gente vai ter que fazer ações com esse cara para que ele não desenvolva a patologia, não desenvolva a doença. A patologia estuda a doença. E aí depois você tem uma fase que a gente chama de fase clínica, que é a fase pré-clínica, onde começa com sintomas não mais genéricos, depois a doença mesmo, e aí você tem as fases mais graves, que é a incapacidade ou a doença e complicações. Em todas essas fases da história da doença, você tem tipos de prevenção. Quando a doença já se instalou,
a gente tem a prevenção secundária, que busca a cura, o diagnóstico precoce e a limitação do dano. Em relação às áreas avançadas, a prevenção terciária, que é a reabilitação e que possa ter a convalescência e a recuperação total do sujeito, né? Diminuir os danos. Aí um exemplo disso é na doença coronariana. Então, período paratogênese. Você tem fatores genéticos, sexo, sedentarismo, dieta, sobrepeso, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemias, tabagismo. Você vai trabalhar especificamente no estilo de vida, no controle dos fatores de risco. Álcool, açúcar pior que o álcool. As doenças, o álcool tem a ver com açúcar, né? As doenças coronarianas subclínicas, então você vai trabalhar na prevenção celular, diagnóstico precoce, revascularização miocárdica, controle de fatores de risco e medidas de suporte. E no período mais grave, né, a reabilitação cardíaca, muda o estilo de vida de uma forma totalmente diferente, aí vocês vão ter que estudar muito para você atuar nessa fase terciária, vocês vão ter muito aluno, muito paciente nessa fase, então é importante que o profissional de educação física debruce sobre como agir na fase terciária, nessa reabilitação do paciente, e apoio psicossocial para controle da frequência cardíaca, respiratória. Então, o professor de educação física tem que estar muito numa avaliação dele. Então, o profissional fez uma avaliação clínica do paciente, então a prevenção primária, cessar o tabagismo, não fumar, atividade física, alimentação adequada, controle de peso. E aí, se ele não tem doença cardiovascular prévia, aplicar a escala de risco, e aí a gente vai trabalhar com a escala de risco não hoje, mas em outro momento. A gente vê se o cara é baixo ou médio risco, se é alto risco, e aí se ele é baixo ou médio risco, prevenção primária, tratamento de fator de risco. Se ele é alto risco, prevenção primária, tratamento intensivo. E se ele tem uma doença cardiovascular estabelecida ou lesão de órgãos-alvos, AVC, AVE, nem mudou o nome, o infarto agudo miocárdico, AVC, o AVE, IAM, infarto agudo miocárdico, acidente isquêmico transitório, angina, aquela dor external, claudicação intermitente. Então, ele trabalha com a prevenção secundária, tratamento intensivo, fator de risco, estatina e alguns medicamentos que a gente coloca. Então, a gente tem nas doenças transmissíveis, né? Você tem mais fácil de explicar isso, o hospedeiro, o paciente, o ambiente que ele vive, e tem um agente, uma doença, um vírus, uma bactéria, e às vezes tem um vetor, né? Você tem o vírus da dengue, né? Que é eles são vírus da dengue, chikungunya, e eles precisam de vetor, né? Então, ele precisa do vetor para dentro do ambiente e transmitir para o hospedeiro. Então, da mesma forma, a gente pode dizer que o hospedeiro tem suas características, né, patológicas, estado imunológico, emocional. O agente pode ser qualquer tipo de agente de exposição, o ambiente e determinantes físicos, né, temperatura. Então, essas três coisas, elas interagem entre si e elas são primordiais para a doença, né? Na fase, quando a gente avalia doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem na vida fetal, né, na criança, antes de nascer, os fatores maternos e fetais que vão interferir. Na infância, é muito avaliado, e vocês vão trabalhar muito com criança, nessa avaliação da criança, né? Eu esqueci o nome da disciplina de vocês que trabalham o crescimento, as medidas corporais, cianotopometria, é isso mesmo? Posso estar falando errado, do Denis. Então, você vai avaliar o crescimento da criança, o desenvolvimento, na adolescência, né? E aí a gente vê os fatores comportamentais. Eu acho que é crescimento e desenvolvimento motor, a matéria que você está falando. Matéria, né? Vocês vão ter que pegar bastante coisa dessa matéria, que estão lá no PSF, vocês vão pegar toda a vida das pessoas, né? Então, na adolescência, é um momento difícil, é um momento de você se apegar aos detalhes da criança. Processo maturacional. Oi? Processo maturacional. Processo maturacional. Então, isso tudo, vocês vão ter que ter uma avaliação muito criteriosa para entender esses momentos. Então, você tem um menino que vai ficar muito magro, outro que vai ficar muito gordo, o menino que vai ficar muito magro vai querer usar anabolizantes, o menino que vai ficar muito gordinho, ele vai usar medicamento para emagrecer. Então, isso tudo vocês têm que estar
atentos, né? E trazer atividades para que esses meninos possam modificar esses comportamentos, né? O álcool, as drogas. Então, infelizmente, vocês vão ter que lidar com isso e entender. E na vida adulta, que eu acho que é até mais difícil, né? Esse risco acumulado de todas essas fases, a pessoa vai carregar isso tudo. E todos os fatores de risco que a gente vai ter que trabalhar. Depois dos 30, a vida piora muito, né? É tudo mais difícil. O corpo já não é o mesmo mais, ele realmente começa a envelhecer depois dos 30, né? E os níveis de prevenção que a gente já falou, né? Primária, secundária, terciária, e trabalhar cada um deles, né? A prevenção primária, a promoção da saúde. Então, a alimentação, a moradia, eu tive esqueci de colocar esse moradia cheio de propaganda de políticos, depende do partido, né? Eu nem olhei qual partido que era que estava ali, não, tá, gente? Mas o cara está ali fazendo propaganda política, né? E a moradia dele é bem precária, né? O esporte e lazer, né, vai interferir totalmente nessa prevenção primária, na promoção da saúde. Escola, né? Escola de qualidade, é uma discussão que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar de falar sobre educação de qualidade. Em qualquer área que você for atuar, você tem que pensar nisso. A prevenção primária na parte de proteção específica, está bem engolida ali a frase. Imunização, vacina, eu não sei se vocês passaram por isso, né? Mas atualmente a gente vive um problema muito sério relacionado a não vacinação, a resistência à vacina. Existe, por incrível que pareça, um movimento anti-vacina, né? E esse movimento fala que as pessoas não devem tomar vacina. Acredito que a pandemia mudou isso um pouco de conceito. Os riscos de acidentes, né? Carro, moto é um problema, e a saúde ocupacional. A saúde ocupacional, eu vou parar um momento para estudar com vocês sobre o profissional de educação física na saúde do trabalhador, na política de saúde do trabalhador, como observar. O paciente, o aluno chegou para você, você tem que perguntar onde ele trabalha, quais os riscos que ele está inserido, qual a área do corpo dele que você vai atuar para pensar na forma de trabalho dele, né? A prevenção secundária, o diagnóstico precoce, nós temos aqui o exame da mama, por exemplo, todos esses exames de triagem de doenças, né? A limitação de capacidade. A prevenção terciária, que envolve muito essa coisa da reabilitação do paciente, né? E vocês acabam entrando num processo na ajuda dessa reabilitação. Então, é o momento de parar e analisar os pacientes. E aqui a quaternária, que eu quero fazer uma pausa maior para a gente conversar, né? A prevenção quaternária é um movimento novo, apesar que o problema é antigo, né? A prevenção quaternária, ele evita o que a gente chama de iatrogenias. O que é isso? É evitar danos associados à intervenção médica de profissionais de saúde, como excesso de medicação, cirurgias desnecessárias, atividades físicas sem controle, uso de dietas malucas, uso de atividade física sem uma avaliação periódica, uso de uma avaliação física mal feita de um profissional de educação física, que vai gerar problema nesse paciente, né? Aquela coisa bioética, se eu não posso fazer bem, eu não posso fazer mal ao paciente. E aí essa figura, para mim, ela é muito marcante, né? Que é um ser envolto a medicamento, um ser feito de medicamento. Nós estamos diante disso atualmente, né? O tanto de remédio que as pessoas tomam, quantos comprimidos cada um toma por dia. Então, isso, você tem que pensar, será que é necessário? Né? Quanto de medicamento é necessário? Quanto de medicamento vai me fazer mal? Que tipo de medicamento é isso? Sabe que o mundo é feito em cápsula, né? A gente vê na área de vocês muita gente tomando manipulado, parece que é uma coisa meio que um vício, né? O cara toma 3 manipulados de manhã na hora do café, 3 manipulados na hora do almoço, 3 manipulados à noite, e aí você vai pensar que tomou 9 comprimidos no dia. Será que a gente não encontra todos esses nutrientes na natureza, na alimentação? Será que a atividade física você precisa? Eu sei que quando a pessoa chega no platô, para avançar na atividade é muito mais complexo, mas é necessário repensar isso.
É necessário ter cautela no uso de drogas. Qualquer tipo de medicamento tem risco. Ah, mas é só um suplemento. Peraí, suplemento foi feito aonde? Não tem muitos anos, a gente foi fazer uma inspeção de vigilância sanitária numa fábrica de medicamentos para emagrecer, e lá chegando, a minha colega teve a capacidade de ver, né, coitada? Teve a tristeza de ver eles mudando o rótulo do medicamento. O medicamento já estava vencido e eles estavam mudando o rótulo, colocando outra data de vencimento. Né? Isso numa fábrica. E isso acontece. Então, você vai fazer uma manipulação, qual farmácia de manipulação que você está fazendo? Existe um fato que aconteceu em Teoflotone, uma antiética contar, que é uma farmácia de manipulação que não pode fabricar medicamento industrial que estava fabricando antivernífugo. E aí o cara não tinha a estrutura adequada para essa fabricação, ele foi fazer a manipulação de um medicamento antivernífugo, ele manipulou um medicamento antipertensivo. Daí eu não lembro mais a dosagem, mas a dosagem, na época, alguns alunos minhas da pós-graduação eram da vigilância sanitária lá, e foram investigar, elas encontraram que a medicação, a máximo da droga era 100 miligramas, e o vermífugo era 1 grama, quer dizer, 10 vezes mais. Então, o paciente manipular 1 grama do medicamento, que o máximo é 100 miligramas. O paciente tomou, elas falando que algumas pessoas, um casal, por exemplo, tomou a medicação no hora do almoço, e aí passou mal, e os dois morreram dentro do veículo. Eles estavam, quer dizer, pegando o carro para ir para ser atendido, para procurar um socorro, e eles morreram ali. Então, essa é uma cena muito preocupante. Então, farmácia de manipulação parece uma coisa tão comum, né? Mas é perigoso, então a gente tem que tomar cuidado com essa iatrogenia. Resumozinho, né, da primeira parte da aula, a aula não acabou. A dos farmacistas explora demais, Júnior, é muito complicado. A gente tem um filme que eu acho que eu posso até colocar para vocês no link para vocês verem, é muito bacana, chamou Jardineiro Fiel. O Jardineiro Fiel mostra bem como funciona essa indústria farmacêutica e os problemas que elas podem acarretar, né? E a gente está envolto disso, né? A gente está envolto disso. Eu tive uma conversa há pouco tempo com uma nutricionista muito boa, ela estava falando sobre o Danoninho, né? O Danoninho chegou falando que o Danoninho vale mais que um bifinho. E quanto essa indústria da nutrição também, ela pode fazer mal à nutrição das pessoas, né? Alimentos que prometem um mundo industrializados, e a gente não precisa só de alimentos industrializados. Quem sou eu para vender esse peixe, né? Mas a gente deve repensar a nossa alimentação e nossa forma de ver a vida, né? Então, vamos lá. A gente para essa primeira parte, que é quase um resumo do que a gente já discutiu, né? E a gente começa numa parte um pouco mais burocrática, mas que é importante. Quem viu o filme viu do processo histórico da saúde e como a Previdência e a saúde no Brasil se articulam. Então, essa articulação da Previdência lá em 1923 com as CAPs, depois elas foram virar IAPs, LOPs, INAMPs, Seguridade Social, bancando o SUS, o NOB e o Pacto pela Saúde. Então, esse modelo de sistema e essa legislação, como elas são importantes para pensar a saúde. Então, a gente, a grosso modo, até 1988, da Constituição Cidadã, antes da Constituição de 88, ninguém tinha acesso à saúde de forma completa e universal, a gente só tinha saúde se você tinha carteira assinada. Então, o foco era trabalho. Se você não trabalhasse, você tinha de carteira formal, você tinha que ir para as benzedeiras ou para a Santa Casa de Misericórdia, que foi feito pelo reinado. Ok? A gente vê também a 8ª Conferência Nacional de Saúde, antes da Constituição de 88, e antes da Constituição, o marco da reforma sanitária e da reformulação da saúde, como tem hoje, que é um sistema muito robusto, muito bem feito. Lá vocês viram um pouco da história, eu quero falar um pouquinho da vigilância sanitária, que é de importantíssimo para vocês da educação física, entenderem que a forma de consumir desde a Idade Média era um perigo para focos de doença,
rapidamente na venda de alimentos e grandes cuidados, manter o local limpo. Então, a gente discutiu um pouco disso, né? Algumas medidas de inspeções em barcos, suas cargas, então, porque alguns barcos já não queriam atracar em alguns portos, porque naquele porto tinha muita doença, né? Então, e outra coisa também importante, que portos e aeroportos são locais de transmissão de doença. Porque você literalmente você transita com a doença de um ponto a outro, né? Então, na Europa começou a vigilância de portos e nos influencia, tanto que no Brasil hoje, portos e aeroportos é a vigilância sanitária nacional, a Anvisa, né? A vigilância municipais e estaduais, elas não têm esse trânsito forte no portos e aeroportos. Claro que portos que não são internacionais como Valadares, a vigilância sanitária estadual e municipal, elas acabam atuando porque a gente não tem Anvisa local, né? No Brasil, no começo da década de 80, a vigilância sanitária tomou um rumo, então você vê a importância em 88, né? E aí o papel do guardião do consumidor. Então, a vigilância sanitária, todos usam vigilância sanitária, desde o pão que você compra, o medicamento que você usa. Tudo a vigilância sanitária faz, a gente bem sabe se dá perna para isso, né? Se dá conta de fazer todas essas ações e atendimento. A reforma sanitária foi um movimento que foi muito importante. Um outro acontecimento foi o acidente com o Césio 137. Teve 6 mil vítimas, né, sendo 60 mortos. Teve um marco aí do memorial dos mortos do Césio 137. Vocês lembram dessa história, gente? Vocês são muito jovens. Alguém lembra aí dessa história? Esse é que os meninos saíram com o negócio de raio-x pela rua? Exatamente. O cara pegou... Já escutei falar. Ele pegou uma bobina de raio-x, trabalhava com material reciclado, né? Ele pegou aquela bobina no hospital, descartou para usar, ele pegou aquela bobina, abriu, viu que tinha um pó luminoso, achou aquilo lindo, levou para casa dele, no ônibus, e aí ele foi contaminando todo mundo no ônibus. Ele chegou em casa, os filhos começaram a brincar, foram para a rua à noite, aquilo brilhando, achando o máximo, e aí no fim muita gente morreu, e aí a preocupação sanitária no país mudou completamente. Hoje o bairro que aconteceu isso, ele está desapropriado, né? Foi jogado concreto em cima do bairro para poder parar a transmissão. Uma transmissão, se você abrir aquilo lá, os corpos até hoje eles têm os ossos, né? Ainda tem radiação nesses ossos, né? Então é bem complexo isso. Aqui está a bobininha que eles acharam, né? E aí todo o processo para poder levar e descartar esse material. Hoje, para você ter uma ideia da importância desse fato para a vigilância como um todo, no Brasil hoje, por exemplo, eu fui ajudar na recepção de um aparelho do Hospital Samaritano ali na NEL. O aparelho veio da Alemanha. E aí, quando vai chegar esse aparelho, precisava da nossa autorização na regional, autorização de vários órgãos. E aí a gente autorizou a equipe da vigilância do Instituto Nacional de Energia Nuclear, Instituto Brasileiro de Energia Nuclear, recebeu esse aparelho lá no Porto, no Rio de Janeiro, acompanhou até chegar aqui, aí o hospital teve que parar tudo, ver tudo, para ver o dia que instalava. Essa equipe veio antes, veio durante e veio depois da instalação para avaliar. Foi muito bem avaliado o descarte desse material, então, porque é muito perigoso, né? Então, isso tudo para falar nesse sistema lindo aqui que tem esse sorriso, né? Que é o SUS. O SUS é maravilhoso, viu, gente? Que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem seus objetivos, que é a identificação e divulgação de fatores condicionantes determinantes da saúde. Ele tem a formulação de políticas de saúde, promover nos campos econômico e social a observância no disposto do artigo 1º, né, que é saúde em direitos de todos, dever do Estado, assistência a pessoas, né, ações de promoção, proteção, recuperação de saúde, uma integração nas ações assistenciais, que a gente vem discutindo. E o SUS, ele tem os seus princípios doutrinários e organizativos. Então, os princípios, a universalidade, a integralidade, a preservação da autonomia, a igualdade, direito de informação, divulgação da informação,
Utilização da epidemiologia, a gente vai ter um momento para estudar só epidemiologia e a participação da comunidade, né? E o que há de novo na saúde? Né? Ela é dividida em 3 entes, isso a gente vai falar muito nas aulas, que são as 3 esferas de poder na saúde, que é a municipal, que é onde as coisas acontecem de verdade, né? A estadual, que tem um papel, e o federal, que envolve tanto a parte do financiamento, como na parte do controle das ações, e aí, essas 3 esferas de poder, elas são regionalizadas, hierarquizadas e descentralizadas, e aí, hoje, a União, ela fica com uma parte muito importante nesse caráter, que é a organização do processo, organização dos cuidados, liderança, comando único. Então, uma ação de saúde acontece aqui em Valadares, ela precisa ser projetada no nível nacional de uma forma que tenha impacto aqui. E se você não tem liderança no Ministério, uma liderança que possa organizar, cada um correndo para um lado, o Brasil se perde, né? Então, é muito importante esse caráter de liderança do Ministério da Saúde, apesar que as coisas acontecem no município, isso tem que ficar bem claro, né? E o município chora muito por isso, porque acaba sendo um peso muito grande para o município, uma responsabilidade muito grande, né? E o SUS, ele tem, além dos serviços totalmente públicos, a gente tem os conveniados, contratados de forma complementar, e eles não são priorizados, mas quando a gente não tem, a gente vai atrás, sim, dos particulares, né? A gente tem essas ordens de prioridades. A saúde, ela é regionalizada e hierarquizada, eu vou mostrar um mapinha para vocês tentarem entender isso. Esse princípio é ligado ao gestor municipal e estadual, a hierarquização é o nível crescente de complexidade, a regulação adequada nesses níveis, fluxo de referência contra referência. Então, como é que funciona isso? O nível primário, secundário e o terciário. Então, é o nível de regionalização. Só que a gente sabe que hoje a gente não é mais piramidal, a gente tem uma formulação em rede, né? E a gente fala até que a estrutura de saúde da família é o centro gravitacional do cuidado. Então, como é que funciona isso? Você tem a alta, média, cidade corrida, mas vamos mudar. A alta, média, baixa complexidade, a básica, né? No território. Então, eu tenho um hospital, um município maior, e aí essa estrutura vai ser usada por todos. Por quê? Porque eu tenho que dar resolutividade. E eu preciso trabalhar numa coisa que eu vou falar muito nas aulas, que a gente chama de economia de escala e escopo. O que é economia de escala e escopo? Eu falei, eu tenho essa caixa que cabe 10 lápis, né? E se eu encho essa capa com casa 108, eu tenho 2 espaços de lápis sobrando. Então, eu joguei dinheiro na lata de lixo. Porque eu preciso resolver todos os 10. Então, a mesma coisa. Eu tenho um aparelho de tomografia que faz 1000 tomografias por mês. Se eu faço 800, eu estou perdendo 200. Então, quer dizer, a minha capacidade instalada é menor que a minha demanda. E é importantíssimo adequar isso. Como? Usando o que a gente chama de regionalização. Ah, professor, mas o município de Valadares reclama demais que o hospital está lotado de gente de fora. Ah, com certeza. Mas existem recursos financeiros para isso. Existe... O Augusto entrou, né, Augusto? Existe como vamos fazer isso de forma a gastar menos e a União, o Estado, paga por isso, né? Quando você analisa, vai lá, o hospital municipal, ele está lotado de gente de moradores mesmo, né? Essa interferência nos outros municípios acontece, mas não é tão grande assim. E aí a gente vai estudar, a gente vai mostrar isso para vocês mais tarde, que o problema não está nos outros municípios somente. Está na atenção básica, que talvez não é tão bem investida em toda a região, em todo o país. Né? Nós precisamos mudar isso de forma mais criteriosa. Augusto, você entrou na aula? Você me mandou um zap aqui? Eu acho que eu vi o Augusto aqui, cara.
Tá aqui, ó, tá beleza. Deixa eu ver se... Eu vou entrar mais um menos. Beleza. Então, resolutividade. Descentralização, municipalização, e aí a gente tem a legislação. E a gente tem os princípios que a gente chama de doutrinários. A gente vai trabalhar um pouco, em qualquer coisa que a gente vai falar, a gente vai acabar retornando nisso. Universalidade, equidade, integralidade. São os três princípios doutrinários. A equidade é importante, o SUS deve tratar os desiguais de forma desiguais, porque equidade é diferente de igualdade. Equidade é o conceito de justiça. Então, as pessoas que precisam mais terão mais, né? O serviço de saúde é identificar as diferentes populações, trabalhar cada necessidade. Né? E aí, a equidade, a gente vê uma coisa que no slide a gente estudou na primeira aula, né? Que é como lidar com essas diferenças sociais tão grandes. E para entender a equidade, acho que a melhor foto que tem é essa, né? Você dá igualdade, é isso aqui, ó. Você dá um caixote para cada um. O pequenininho vai ver o jogo, né? Enquanto a equidade, eu vou distribuir de forma que todos tenham acesso. Isso é equidade, é diferente de igualdade. Existe também uma competição muito legal, que é uma cobra, um peixe e um macaco, e falaram, aquele que pegar a banana primeiro lá no alto daquela árvore ganha. Condição, o coitado do peixe competir, né? O peixe não tem como sair da água, né? Ele fica olhando, né? Tipo assim, não como chegar lá para ganhar. Então, isso não é igualdade, isso não é equidade, isso é igualdade. As condições, ó mesmo, buscar lá em cima, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Universalidade, direito à saúde é universal, isso é uma das coisas que deixa o nosso serviço de saúde muito caro, né? Como bancar uma saúde para todos num país tão grande, né? Nós somos o único país com mais de 100 milhões de pessoas que têm direito à saúde universal, né? A China é uma exceção, é um país totalmente diferente do nosso, né? É comunista, então a propriedade privada não é tão forte assim, apesar que hoje em dia eles mudaram para a economia de mercado, né? Mas a coisa do privado e do público lá é uma relação diferente. Mas nos outros países, o Brasil é o único país desse tamanho que tem uma saúde universal, né? Saúde universal representa o Luciano Huck adoecer e ter o mesmo acesso que o cara pobre, né? Ele tem o mesmo acesso, apesar de ter dinheiro. E aí, não importa onde você estiver, você vai ser atendido, até mesmo se você não é brasileiro. Se você é de outro país, você teve um acidente aqui no Brasil, você vai ser atendido do mesmo jeito, né? Todas as pessoas têm direito ao SUS. É bem interessante. A integralidade, eu acredito que é o princípio mais complexo disso aí. Que a integralidade é o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. O que diz a integralidade que é importante? Biopsicossocial, o indivíduo é um todo. Então, se o cara chega com dor de cabeça, você não vai tratar só a dor de cabeça dele. Você vai tratar a dor de cabeça, você vai avaliar os fatores psicossociais. Então, essa super especialização, ela só pode existir se quem é o especialista também vê o paciente de forma integral. Não adianta eu ser especialista em braço direito, ou só no pé, no metatarso, do dedo, da mão, dos ossos do punho, e você não vê o paciente como um todo. Então, você acaba fazendo a saúde de forma manca, cara e ineficiente. Né? A integralidade, ela vai ver o sujeito subjetivo dele, o social, o espiritual e o físico, abrangendo toda essa complexidade humana. Então, ver o sujeito integral é parte importante. Né? O serviço de saúde deve funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferentes situações de vida e trabalho, que o levam a adoecer e a morrer. As ações de promoção, proteção e recuperação do indivíduo, indivisível, que não podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade,
forma também um indivíduo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. Como fazer isso é muito difícil. Então, a gente tem os princípios doutrinários e os princípios éticos, ou os princípios organizativos, né? Então, a gente tem ali controle social, é uma coisa que a gente não vem falando muito ainda. A gente vai ter um momento na disciplina que a gente vai tratar só sobre controle social. O controle social, ele é uma parte importante do nosso trabalho, que é a participação da comunidade, já na Lei 8.142 de 1990. Ela fala que o recebimento de recursos por parte do município só acontece se você tiver os conselhos e as conferências de saúde. Então, a gente vai tratar bastante das conferências e dos conselhos de saúde nesse trabalho. Falei sem parar, né? Mais pouco tempo. Ok. Alguma participação, pessoal? Tem 4 participações. Rapaz, a saúde na China, eu não sei, cara. Por quê? É difícil mensurar num país fechado, né? O que eu posso te afirmar, com muita segurança do que eu estou falando, é que como o mundo jogou as indústrias toda na China por causa da economia de escala, que é um grande problema, fez com que a China fizesse um parque industrial muito grande e ela invadisse o meio ambiente. Quando a China invade o meio ambiente, ela faz com que as doenças infecciosas adentrem a comunidade. Além do que, nós estamos falando que a população da China é 1/6 da população mundial. Em cada 6 pessoas no mundo, uma é chinesa, uma é indiano e sobra 4 pessoas para o resto do mundo inteiro, né? Então, você pode pensar, a China tem mais de 5 vezes, né, a população do Brasil. Ela é maior, mas ela tem muito mais área inabitada que o Brasil. Tem uma área lá de floresta, tem uma área lá de gelo, né? Então, essa densidade demográfica faz ter muito problema de saúde e vai trazer outras doenças para cá, para todo mundo, né? Porque o mundo inteiro está lá. A gente já falava disso desde 2013, né? Que é a desindustrialização do mundo pela economia de escala. Apesar que eu dou aula de economia de escala, eu sou apaixonado por economia de escala e escopo na saúde, mas é perigoso. Né? Como tudo na vida é perigoso. Viu, Júnior? Quer falar mais uma coisa? É agora. Fizeram atividade no portal? Vi lá. Tem que ver o filme ainda. Eu já vi e já fiz. Beleza. Se não fez, se tiver algum Eu problema, também já fiz, professor, só não postei lá ainda. Tá pronto. beleza. Se alguém tiver dificuldade de postar, vocês me falam que a gente conversa e vê uma outra alternativa, tá? Mas tá lá. A Ellen copiou o meu. Quem? Tô zoando, tô brincando, tô brincando com a garota aí. Pessoal, mais alguma coisa? Fala, Zé Maria, tô te vendo aí, embaixo de um poste. Tá de boa aí? Tá sem microfone. Ô, Caio, sem problema. Se não tem acesso ao portal. É isso aí, Zé Maria, mandou bem. Então, o que eu vou fazer, Carlos? Me manda uma mensagem no privado, que eu vou te mandar os links das aulas e te mando, me manda amanhã de manhã. Não, manda agora, melhor. Eu vou te mandar os links das aulas e qual é a atividade para fazer. Beleza? Me manda agora, que eu vou te mandar uma mensagem aí resolvendo isso. Mais alguma coisa, pessoal? Tá tranquilo, professor. Por enquanto não, professor. Tem um grupo pequeno que participa, mas tem muita gente na aula.
Beleza, pessoal. Vejam o filme que eu coloquei lá hoje, para complementar a aula. A gente vai fazer isso, tá, gente? Um filme, uma atividade, para a gente complementar o tempo de aula e para todo mundo participar e ter uma aula um pouco diferente, tá bom? Então, gente, ó, brigadão. Tchau,